dia, amada igreja, como estão? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Como é bom estar aqui, né, com temor ao Senhor, graças a Deus. Essas últimas semanas, a gente sempre fica um pouco apreensivo quando a gente tem que preparar a palavra, né? Não sei o Daniel, mas eu fico bastante. E durante esse período, né, Deus vinha falando comigo para trazer algumas, né, eu me preparar e pensar assim, né, que mensagem vou trazer, né, para a tua igreja. Tão bravo lá os cachorros, hein? E ontem eu gastei o dia inteiro pensando e preparando a mensagem, né? Vai ser essa mensagem, né, que eu tenho que preparar. E aí, né, hoje de madrugada, Deus fala comigo através de sonhos e eu me vejo falando uma outra coisa, uma outra mensagem. Falei, e agora, né? Acordo eu 5 horas da manhã e mudo toda a mensagem, né? Assim, mas toda a honra, toda a glória seja para Ele, né? A mensagem é dele, não é minha, né? E novamente estou aqui, né? Mas graças a Deus, né? E a mensagem de hoje está em Efésios 3, tá? E antes mesmo a gente começar a fazer a leitura de Efésios 3, quero estarmos orando a respeito disso, para que a palavra do Senhor esteja no nosso meio, trazendo entendimento, né, para todos nós. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos dá, Pai. Louvado seja teu santo nome, Pai. Que nesse momento, Pai, através da leitura, através da palavra de Efésios 3, o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, para que possamos, Senhor, entender qual é a tua mensagem para as nossas vidas, Senhor. Que essa mensagem possa frutificar em nossa mente e no nosso coração, para que possamos aprender mais de ti e da tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, então, fazer a leitura de Efésios 3, todos juntos. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, oro por vocês, os gentios. Certamente vocês ouviram falar da administração da graça de Deus que me foi dada em favor de vocês. Isto é, mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já me escrevi resumidamente. Ao lerem isso, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Esse mistério significa que, por meio do Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Tornei-me ministro desde o Evangelho pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a força do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer todos a administração deste mistério que, durante épocas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça que era por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele fez em Cristo
Jesus, o nosso Senhor. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Portanto, peço a vocês que não desanimem, mas por causa das minhas tribulações e em seu favor, pois elas são glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, a quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso para que o Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo e pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Que a Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E eu fiquei refletindo bastante sobre esta passagem. E no primeiro versículo ele fala assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Eu falei assim, nossa, como assim prisioneiro de Cristo, né? De fato, Paulo, ele havia sido preso junto com o seu irmão Silas, em Atos 16, de 19 a 34. Nesse período, Paulo estava em Roma, e lá, ele pregando ao povo romano, ele encontrou uma moça que fazia adivinhações, e nela as pessoas que estavam acerca dela lucravam com isso, por conta das adivinhações dela. E Paulo, olhando aquilo, né, orou, repreendendo, né, e a moça foi liberta disso, né. E enfurecidos, aqueles que, né, se aproveitavam da moça, né, eles foram atrás dos guardas lá, né, do povo romano, acho que eram os chamados pretores na época. E esses pretores foram lá, né, e açoitaram, né, Paulo e Silas, né, em praça pública, mesmo sem saber quem eram eles, né. E nesse momento, né, Paulo, né, foi aprisionado, encarcerado, e mesmo diante dessa situação injusta, ele, na passagem de Atos, fala que ele orava e louvava a Deus por conta disso. E nesse momento houve um terremoto lá, e todas as celas se abriram lá, e o carcereiro, com muito medo de perder a vida por os prisioneiros terem escapado, ele queria tirar a própria vida. E eu achei muito interessante porque Paulo fala assim, não faça isso, né? Porque estamos todos aqui, né? E o carcereiro, né, não enxergando porque estava escuro, encontrou uma luz lá, viu que todos estavam lá, e ele disse assim, né, como que eu faço para ser salvo? E pede isso para Paulo. E Paulo fala, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Mesmo nessa circunstância, né, de injustiça, Paulo, como escravo do Senhor, né, estava lá para servi-lo, né, independente de situação que ele estava vivendo, né. Às vezes eu fico me imaginando,
né? Como é difícil a gente estar focado, né, na missão de Deus, de Cristo, né, mesmo em situações com tantas adversidades, com tantas injustiças, né? Não é uma tarefa fácil. E eu, com certeza, acho que não conseguiria. Imagina, você estar preso injustamente. E a gente sabe que muitas coisas acontecem injustamente, né? E a gente se pergunta para Deus por quê, né? Mas Deus usou a vida de Paulo, né? E a família do carcereiro, o carcereiro foi salvo, porque ele aceitou a Jesus. E ele levou Paulo, né, para a casa dele, né? E toda a família dele também aceitou a Jesus e foi salva. E eles celebraram juntos, né? Então, eu achei muito interessante essa passagem que nessa circunstância, né, Deus usa a vida de Paulo, né, por amor aos gentios, né. E aí, seguindo aqui, fala que no versículo 2, e é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então, Deus confiou a Paulo, né, essa mensagem, essa tarefa, né, que na verdade é o mistério que revela essa passagem, né. Seguindo aqui, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. E essa revelação é o mistério de Deus, né, durante séculos que havia, né, não havia passado a mensagem, e ninguém sabia, senão somente Deus, né. E no versículo 4 fala, né, que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, né? E a gente se pergunta, né, que mistério é esse, né? Que está por trás, que ninguém sabe, só Deus, e ele revela que é Paulo, né? Então, imagina a tamanha importância que Paulo carregava, tamanha responsabilidade, né, de trazer essa mensagem, né? E no 5 fala assim, ao qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, né? Ou seja, ninguém sabia, né, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas e espírito. Então, a partir daquele momento, tudo foi revelado, porque naquele momento era a hora, né? E no 6 fala, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Na época, né, quem era de Cristo eram os judeus, né? Então havia uma separação muito grande entre os povos, né? E quem eram os gentios? Os gentios eram o restante do povo, né? Os que não eram judeus. Poderiam crer, não, mas não eram judeus. Então, para aquela época, isso era uma coisa absurda. Não era aceita, né? Então, era uma situação em que gerava muita polêmica, tá? É a mesma coisa que dizer assim, a gente vai conviver com os argentinos agora, né? Eles não são nossos irmãos. Jamais, né? Ou, tipo, meu irmão corintiano aqui, né? É mais ou menos isso, né? Então, gerava-se muita polêmica, né? Como assim, né? Ou, né, se você imaginar a pior raça, são nossos irmãos e eles vão também receber da graça, né? E a gente pensa assim, nossa, a gente que vive uma vida correta, uma vida justa, uma vida com Cristo, né? E eles também vão receber a mesma coisa, né? É uma coisa absurda de se pensar. Mas é isso que foi dada a mensagem. E continuando, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido segundo a força operante do seu poder. Então foi dado a ele, né, essa tarefa e essa posição. Ele foi constituído ministro, né? Então ele foi realmente responsável por tudo isso, né?
esse dom da graça de Deus. E no texto 8, no versículo 8 fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É curioso falar que o menor de todos os santos, né? Ele se considerava o último, né, do menor de todos os santos. Se bem que fazendo um pequeno estudo sobre Paulo, né, no grego Paulo, em latim Paulo, na verdade já significa pequeno, né? Então parece uma jogada de palavras, né? Mas de menor não tem nada, né? Como é grande a mensagem e a responsabilidade que ele traz, né, para nós através das mensagens de Deus, né? E eu estava também tentando entender um pouquinho em outras traduções, fala que esse mistério oculto de Deus em grego chama-se Apocalipse, né? E Apocalipse, em outro termo, fala-se de revelação. Então é engraçado esse jogo de palavras e traduções, né? E continuando aqui, no versículo 9 fala assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Essa dispensação, na verdade, trata muito dessa revelação que essa mensagem traz ao povo, né? Como é curioso, né, esse poder de Deus. E no versículo 10 fala assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, todo mundo agora tem o direito de saber. Todos têm o direito, né, da graça de Deus, né? É a multiforme sabedoria de Deus. Às vezes eu tenho dificuldade de entender essa multiforme sabedoria, porque ela é tão grande que nós não temos a capacidade de entendê-la, né? E ele fala aqui também dos principados e potestades nos lugares celestiais, tá? Ou seja, se torne conhecido até eles. Os principados e potestades celestiais são aqueles que são, digamos assim, os menos intelectuais até os mais intelectuais do reino celeste, né? Então, até eles não sabiam dessa informação, né? Olha como era como estava segura a informação, né? E ele divulgou isso para todo mundo ficou sabendo, né? E Paulo ficou recebendo em primeira mão, que era o precursor, né, dessa mensagem tão importante, tá? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela qual temos ousadia e acesso em confiança mediante a fé nele, né? E Deus nos dá isso, né, essa ousadia, né? Eles também nos dão essa liberdade de ter acesso a todas essas coisas, né, mediante a fé nele, né? Então precisamos ter fé, crer, né, do que ele está mostrando para nós através dessa mensagem, né? Então, quando Paulo revela isso, na verdade, ele faz essa unificação dos povos, né, dos judeus com os gentios. Eu fico imaginando como foi a dificuldade, como foi a receber essa informação entre os povos, né? Como que o povo reagiu, né? Eu acho que deve ter sido bem difícil. É quase que tipo um impeachment, assim, separar o país, dividir ao meio, né? E quando Cristo morre, na verdade, ele cria essa nova família, né? Ele,
né, tira essa questão da separação, porque ele morre por todos nós, né? Então foi, de fato, eu acho que o maior escândalo da época. Dois povos que haviam sido separados por séculos, né? Naquele momento, eles precisavam se unir, né? Fico imaginando lá a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, por exemplo, né? E é curioso, né, a gente pensar dessa forma. Para nós, talvez para os coreanos, parece ser um absurdo. Mas para Deus, tudo é possível, né? Amém? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito do homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor. Sabe que essa mensagem, ela é, apesar de ser impactante, né, divisor de águas, né, o que vai fazer a gente aceitar ou não é o nosso coração. Por isso que ele cita aqui, né, que o Cristo habite em nosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, né? E tudo na nossa vida também. Então, como está seu coração hoje, né? Será que ele está 100% aberto para o Senhor, para Cristo Jesus? Ou ele faz alguma separação? Isso pode entrar, isso não. Então, muitas vezes, essas barreiras nós mesmos criamos, porque nós não nos permitimos, né, aceitar todas as coisas. Então, nós criamos essas dificuldades. Nós criamos a separação. E Cristo veio aqui justamente para nos libertar disso. Amém? Então, abra seu coração para que haja morada dele em nossos corações, no seu coração. Para que não haja divisão entre nós, na nossa casa, aonde nós estivermos, no nosso trabalho. Que não haja divisão na nossa família, nas nossas escolhas, né? No 18 fala assim, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento e altura e a profundidade. Às vezes eu fico imaginando, ele coloca de tal forma que a gente não consegue compreender. Quando a gente fala assim, por exemplo, da altura, a gente vê somente uma dimensão, mas quando a gente fala de largura, profundidade, a gente vê uma dimensão muito maior daquela que a gente imagina, né? E a gente não tem como medir isso, porque para nós é incompreensível. Mas a gente tem um mediador, que é o Espírito Santo. E ele consegue traduzir isso para nós. Ele é o nosso tradutor de todas as coisas que são incompreensíveis. Tá? E por isso a gente tem que buscar, através do Senhor, através do Espírito Santo, todas essas traduções, para que possamos tentar compreender essa dimensão do amor de Deus para as nossas vidas. Amém?
Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa passagem aqui é realmente tremenda. A gente não entende muito bem como Deus opera nas nossas vidas, né? Me acorda cedo para mudar a mensagem. Por que justamente essa passagem? Mas a gente vê o amor, o tamanho do amor dele para nossas vidas. A gente vê também o porquê que ele quer que a gente entenda isso, né? Porque ele trouxe algo, um mistério, que, se você pensar que ninguém sabia, e ele colocou isso para nós, né? Às vezes a gente não dá importância. Mas quão é importante isso, né? Se a gente realmente debruçar aqui, a gente vê, né, que ele nos abençoou. A graça agora é para todos nós. Será que a gente, considerando a nossa história, a gente seria judeu? Talvez não. Então, nós fomos agraciados através disso, né? Nós fomos abençoados, porque agora a graça é para todos nós, gentios, judeus. Louvado seja nosso Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. E tinha uma mensagem que eu vinha me incomodando durante a semana. E essa mensagem falava assim, né? Loucura é não querermos passar o tempo com Deus aqui na terra e querermos passar a eternidade com Ele nos céus. Como você acha que seria você passar com alguém sem ter vivido com Ele, sem ter se relacionado com Ele? Vocês já imaginaram isso? É igual um filho que nunca conviveu com o pai e ele quer ser reconhecido como pai. Sem eu mesmo ter convivido com ele. Isso mexeu bastante comigo. Apesar de eu ter preparado uma outra palavra mais voltada para isso, essa mensagem me chamou a atenção, né? Por isso a gente eu sei que todos têm uma vida muito corrida, muito difícil. Muitas vezes a gente não tem tempo nem para nós mesmos, né? Quanto mais para os outros, né? E a gente acaba deixando Deus de lado, né? Mas a gente precisa fazer sacrifícios. Talvez seja esse um dos nossos maiores sacrifícios para Deus. É reservar o tempo que precisa ser para Ele. E não colocar as nossas vontades como sacrifício, né? Porque é muito gostoso, né? Eu chego em casa, né? Vou assistir um Netflix, né? Vou fazer, né, outras coisas que agradam ao nosso corpo. Mas a gente acaba não se alimentando daquilo que é adequado, né? E aí você pensa, naquilo que você gasta mais tempo, na verdade é ali que está o seu coração, né? Então se você gasta muito tempo, sei lá, no Insta, seu coração está lá, né?
Aí esses dias eu estava refletindo um pouquinho sobre, né, como eu sou, como o meu reflexo é para a minha família, para minha filha, né? Então aquilo que eu faço muito, ela vai aprender também, né? E ela vai reproduzir claramente, né? E não somente ela, as pessoas que estão ao nosso redor também, né? Talvez elas possam se espelhar, ainda mais se ela se espelha em você, certo? Tipo, ó, o cara é bom, né? Aí ele faz isso, vou fazer igual. E mas será que é um hábito bom? Me pergunto, né? Confesso que eu deixava a Elo mais tempo no celular. E hoje eu reduzi bastante. Assim, hoje, 1 hora por dia. Ficou muito brava. Queria, queria me bater, me fuzilar. Mas a gente sabe o que é bom, né? Só que a gente não consegue simplesmente tirar uma coisa. O que a gente precisa fazer ao tirar alguma coisa? Vocês sabem? Colocar a outra no lugar, isso mesmo. Substituir. Porque senão ela vai procurar alguma coisa similar para ser feita. Não vai adiantar nada, né? Então, se ela não consegue assistir no celular, ela vai assistir na TV. Ah, TV não é celular, né? E aí vem o nosso sacrifício, porque a gente precisa dar o exemplo. A gente precisa sacrificar o nosso tempo para mostrar o que deveria ser saudável para ela. É difícil, com muito. Tem muita gente que trabalha pra caramba aí, né? Não tem tempo nem para se cuidar direito. E mesmo assim, com o pouco tempo que tem, faz sacrifício, né? E eu sei como é a vida de vocês. Não é fácil, né? Mas muitas vezes a gente precisa realmente lembrar que, né, o que a gente está deixando para nossa herança, que são nossos filhos. Que tipo de... O que nossos filhos vão lembrar que nós fizemos por eles, né? Que tipo de herança a gente vai deixar na mão deles, né? E às vezes eu me pergunto isso, né? Será que eles vão lembrar, meu pai é aquele cara que ficava deitado no sofá assistindo Netflix ou Instagram e não brincava comigo? Eu, por exemplo, tenho uma lembrança ruim que meu pai não brincava muito comigo. Ele só trabalhava, né? E me cobrava também de trabalhar. Aí, olha só que triste lembrança que eu tenho, né? Eu queria ter outras lembranças. Tenho lembranças boas? Tenho. Mas também tenho lembranças que me marcam muito e isso fica batendo na minha cabeça. E eu não gostaria que minha filha lembrasse disso, assim, sabe? Tivesse esse tipo de lembrança. Mas que fossem lembranças agradáveis. Frutos da palavra do Senhor. Frutos de que ela pôde, né, ter momentos agradáveis, lembranças, né? Assim como do Shalom, né? Assim como o cultinho, né? Dos coleguinhas, dos amiguinhos da igreja, né? De estar aqui com vocês, irmãos, né? Momentos agradáveis, de a gente poder compartilhar, de a gente poder se reunir, né? A gente poder louvar o Senhor junto. Mas de fato, cada um conhece a vida que tem, né? E essa mensagem vem somente para a gente ter uma reflexão, porque a gente não consegue mudar nada do dia para a noite, a gente não consegue, às vezes, fazer tantas mudanças como a gente gostaria, porque não é fácil. Eu mesmo não consigo fazer tantas mudanças como eu gostaria.
Às vezes a gente luta contra a nossa própria carne. Hoje de manhã foi muito difícil para mim acordar às 5 da manhã e ter que repassar tudo de novo, né? Ontem eu fiquei estudando com a minha filha, que é semana de prova, e eu fiz várias vezes tipo um simulado para ela como prova, né? Ciência, geografia, inglês, e eu fazia mini provas e ela faz aí, né? E para mim foi muito difícil, porque além de ter que pensar na palavra, ficar estudando, eu tinha que também orientá-la, né? Com amor. Por quê? Porque ele é o nosso bem mais precioso. A gente precisa cuidar. A gente também precisa orientar, né? E aí a gente vê onde estão as nossas prioridades, né? A prioridade está na família, a prioridade está no trabalho, a prioridade está na igreja, né? Precisa ter um equilíbrio, né? Mas há muitas coisas importantes que a gente não pode tirar o olho, né? Esquecer que existe, né? Para a gente ter essa reflexão. Mas glória a Deus, porque Ele nos traz essa mensagem, Ele nos traz essa reflexão, e a gente pode estar aqui para poder compartilhar isso, para receber do Senhor, né? Esse equilíbrio. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor pela mensagem, pelo tempo que Ele nos dispôs aqui para poder refletir nisso, e que essa mensagem possa, nesse momento, Pai, entrar no coração de cada um. Pai amado, louvamos e te agradecemos, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado pela vida preciosa de cada um que está aqui. Filhos amados do Senhor, ao que o Senhor trouxe para a tua casa, para receber da tua mensagem, para serem agraciados com a tua imenso poder, Pai. A tua graça esteja com cada um dos que estão aqui e daqueles que também não puderam estar, Pai. Obrigado, Senhor. Esteja conosco nesse domingo, Pai. Possamos estar aproveitando esse dia em unidade, em comunhão, e que o Senhor continue nos direcionando durante toda a semana, Pai. Cuida daqueles que não puderam estar aqui, Pai. Igualmente, os abençoamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.